Nós vamos ler alguns textos e eu queria iniciar com o Salmo 19. E vamos fazer da seguinte forma: como está sendo gravado, para aqueles que estão em viagem e não podem participar, vão assistir depois. Nós não vamos abrir a qualquer momento para perguntas ou contribuições, tá? Nós vamos deixar isso para o final. Eu pretendo, não sei se vai dar tempo, mas eu pretendo falar de dois assuntos hoje: da revelação de Deus da Bíblia Sagrada e começar pelo menos o assunto da criação, a revelação de Deus na criação, tá? Como que está o registro bíblico da criação. Não sei se vai ser possível, mas pelo menos a revelação de Deus eu pretendo terminar. Então, quando eu terminar essa parte, eu abro para os irmãos fazerem perguntas, contribuir. Nós precisamos seguir rápido, senão não vai dar tempo. Mesmo usando todos os domingos de julho, que são 5 domingos, 5 domingos, tem muitos assuntos aí. Olha um pouquinho para o Salmo 19. Olha só, visualiza aí o texto. Esse salmo ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai até o verso 6 e a partir do verso 7 a segunda parte desse salmo. E esse salmo é o salmo que expressa a revelação de Deus. É possível estudar Deus? O que você acha? Deus está aqui para a gente estudar? Por exemplo, nossa irmã Esther está sentada numa cadeira, não é verdade? Uma cadeira é fácil de eu estudar. Eu sei qual é o material, se eu pegar na cadeira, né? Eu posso ver se ela aguenta o meu peso sentando nela, tá? Mas Deus não está presente aqui. Então, quando a gente pensa em teologia, logia é o que mesmo? Estudo. Biologia, estudo da vida, não é? Teologia, theos é Deus. Estudar Deus. É possível estudar Deus diretamente? Não. Deus é um ser espiritual. Ainda quando Cristo estava aqui de forma humana, os apóstolos tiveram uma baita de uma escola, podiam estudar Deus. Estavam com Deus o tempo todo, né? Mas nós não temos Cristo aqui pessoalmente, a não ser pela pessoa do Santo Espírito de Deus, que a gente não consegue tocar, tá? Mas nós temos a revelação de Deus, e Deus se revelou de duas formas, como diz o próprio Salmo 19. A primeira revelação aqui, verso 1, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo aquilo que Deus criou expressa claramente que existe um Deus, que criou todas as coisas. Aliás, o nosso irmão Marcos Eberlin, o químico, doutor em química, né? Quando ele esteve conosco, ele usava bastante a expressão: Deus é exibido. Porque ele se exibiu, ele se mostrou na criação. Os detalhes todos da criação claramente atestam a presença de Deus. Por isso que Paulo pega essa ideia do Salmo 19 e lá no primeiro capítulo de Romanos ele diz assim: todas as pessoas são indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar para Deus e falar: Senhor, eu não sabia que o Senhor não existia. Ou não sabia que o Senhor existia. Por quê? Porque é a revelação natural. Quando você olha para uma cachoeira, quem já foi para Foz do Iguaçu sabe do que eu estou dizendo? É incrível aquele negócio, né? É impressionante não achar Deus ali. Ou seja, a presença, a manifestação do poder de Deus sustentando, não só criando, mas sustentando todo aquele volume de água. Né? E quando a gente olha para um peixe, quando a gente olha para um pássaro, quando a gente olha para as flores, tudo expressa de alguma forma a presença de Deus. Deus se manifesta na natureza. Mais ainda, Deus se manifesta no ser humano, imagem e semelhança do Senhor. Então, quando eu olho para o ser humano, eu também consigo ver características de Deus, porque somos a imagem e semelhança do Senhor. Deus criou todas as coisas e Ele se revela na criação. É o assunto que eu pretendo falar depois, se der tempo, tá? Hoje ainda. Mas, a partir do verso 7, há uma revelação especial de Deus, porque o texto diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e destilado dos favos e assim por diante. O que Davi está dizendo? Que apesar de Deus ter se revelado na própria natureza,
Ele se revelou de maneira muito mais especial e completa nas Escrituras Sagradas, na lei do Senhor. Por isso que o lema da Reforma, um dos é somente as Escrituras. Aqui eu tenho todas as informações que Deus quis me revelar sobre a minha vida, sobre os propósitos de Deus na minha vida e sobre o próprio Deus. Está tudo aqui. E aí alguns ainda buscam novas revelações. Você conhece o que está aqui? Quantos por cento você conhece da palavra do Senhor? Não é? Então eu não preciso de mais nenhuma outra informação além das Escrituras, porque ela é a revelação especial de Deus, para entender todo o plano dele, para entender a salvação do Senhor. E a Bíblia, então, ela é um livro, aliás, nós achamos que é um livro, né? Porque eu só tenho um livro aqui na minha mão, mas é só um livro mesmo, irmãos? A palavra Bíblia é biblioteca. No grego significa biblioteca. São quantos livros? 66. Quantos do Antigo? 39. Quantos do Novo? 27. É exatamente a divisão do livro de Isaías, né? As duas partes do livro de Isaías expressam o que a própria Escritura é, né? 39 do Antigo, 27 do Novo Testamento. Ela foi escrita há cerca de 1.500 anos a no máximo 2.000 anos. O período da escrita, desde Moisés, o primeiro escritor, até João escrevendo Apocalipse, o último escritor, dá cerca de 1.500 anos. Olha só, é muito tempo, né? Escrita por cerca de 36 a no máximo 40 autores diferentes. Presta atenção nisso. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco nas regras de interpretação da Bíblia, tá? E apenas 66 livros são livros inspirados, livros dados por Deus. Mas talvez você pega assim e fala, mas tem Bíblias que tem alguns livros a mais. Tem alguns capítulos a mais de Daniel e de outros livros. Eu queria que você abrisse em Mateus aí, primeiro capítulo de Mateus, só para a gente ilustrar algo importante aqui. Mateus, primeiro capítulo. Vê se você acha aí Mateus. É fácil, né? Primeiro livro do Novo Testamento. Se você virar a sua página, qual que é o último livro do Antigo Testamento aí? Malaquias. De Malaquias até Mateus, até a chegada de João Batista, na verdade, tá? Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Até a chegada do próximo profeta, que é João Batista, quantos anos passaram? Os irmãos sabem, lembram? 400 anos de silêncio. Deus não falou por nenhum profeta. Agora ele começou a falar apenas por João Batista. 400 anos de silêncio. Por isso que as Bíblias costumam ter uma página em branco, né? Aqui, ó, não tem nada escrito. O meu está Novo Testamento escrito, como uma capa, né? Mas costuma ilustrar com isso. 400 anos de silêncio. Deus não falou nesse período. Só que nesse período livros foram escritos, entre os judeus inclusive. Livros que descreviam as guerras, as situações com os inimigos. Nesse período, por Deus não ter falado com seu povo por meio de um profeta, porque o profeta chegava e apontava o dedo no pecado, né? Tanto do governo quanto do povo todo. Por não ter profeta, o povo começa a se perder demais. Começa a agir de maneira não agradável ao Senhor. E aí, nesse período, vem todo tipo de crendices entre os judeus. O judeu começa a crer no poder dos anjos. Hebreus é escrito para corrigir essa visão dos judeus nessa época. Tá? Começam a ter ideias erradas. São chamados, então, livros apócrifos. Livros que não são inspirados por Deus, mas livros históricos. Que algumas Bíblias contêm esses livros. É importante para você estudar a história, mas eles não servem como norma de fé e de prática para a nossa vida. Tá? São livros para a gente conhecer esse período de 400 anos do silêncio. E aí eu queria que você abrisse comigo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se você tiver alguma pergunta, vai anotando aí, não esquece não, tá? Ou alguma contribuição, anota aí para a gente conversar daqui a pouquinho. Eu deixo você falar daqui a pouquinho. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O que Paulo vai dizer a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, a importância do que ele diz aqui,
da palavra de Deus, né? Da revelação especial de Deus. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A escritura é completa para tornar a gente completo, satisfeito, pleno. Não precisamos de mais nada além das escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Moisés disse isso, Jesus disse isso lá na tentação, não é? Olha só que interessante, o texto diz assim, que toda palavra de Deus, ela é inspirada pelo Senhor. Na verdade, a expressão usada aqui no grego é até o contrário, é expirada. Deus soprou a sua verdade. Deus soprou. Por que foi registrado como inspiração? Inspirar, que é sugar, né? Porque os apóstolos, os escritores da Bíblia, eles sugaram a mensagem de Deus. Eles tomaram para si, escreveram, registraram. Então toda a palavra de Deus foi escrita por quem? Por pessoas, mas sob a inspiração de Deus, sob o soprar do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma como Deus fez lá nas narinas de Adão para dar vida a ele, Deus fez também com que os escritores sacros recebessem a plenitude da vida, que é a palavra de Deus. O próprio Cristo, Logos, não é? Foi dado a eles, Logos, a palavra que se encarnou, foi dado a eles e eles escreveram a mensagem do Senhor. Por isso a palavra de Deus é suficiente para qualquer área, para qualquer situação da nossa vida. Ela é útil, ela tem propósitos específicos, como o texto mesmo vai colocar para a gente. Só que existem alguns obstáculos. Por quê? Pelo menos 2 grandes obstáculos. A Bíblia é um livro antigo, certo? Eu falava na classe recentemente, nós estamos na era da internet, certo? Há quanto tempo mais ou menos? 10 a 15 anos, não é verdade? Que está acessível para todo mundo dentro de casa. Coisa de 10 anos mais ou menos, 15 anos, 20 no máximo. Poucos, há 20 anos atrás, tinham acesso à internet, a celular que estava começando. Vejam como o mundo mudou em 20 anos. O mundo mudou completamente em 20 anos, não é verdade? Por causa da tecnologia, do avanço tecnológico. Você imagina um livro, que o último livro foi escrito no ano 94, 95 depois de Cristo. No primeiro século. São vários séculos, ou seja, há um obstáculo do tempo, há um obstáculo como um livro humano. Ele foi escrito há muito tempo atrás, numa cultura que não mais existe, é totalmente diferente. Não adianta você ir para Israel e achar que é a mesma cultura lá, não é. Tem coisas interessantes e iguais, mas tem coisas diferentes. Não adianta você estudar o hebraico bíblico ou o grego, o grego koinê, o grego do Novo Testamento, e ir lá para a Grécia, achar que você vai falar com todo mundo em grego. Você não vai falar, porque não é a mesma língua. A língua bíblica é uma língua morta, ela já morreu. O hebraico hoje lá é diferente, o grego hoje lá é diferente. Então eu preciso entender que esse é um livro que tem regras para se interpretar. Aliás, todo livro tem. Se eu pegar um livro dos filósofos gregos, eu tenho que ter regras de interpretação desse livro. A Bíblia, então, mais ainda por ser um livro muito antigo, com culturas diferentes que não fazem muito sentido para a nossa cultura, tá? Mas existe um obstáculo maior ainda. Esse livro, além de ter sido escrito por pessoas, foi escrito sob inspiração de quem mesmo? Do Espírito de Deus, do próprio Deus. E sejamos sinceros, o que eu tenho em mãos aqui são palavras de um Deus totalmente santo, e nós não somos santos. Nós estamos muito longe disso. Nós somos miseráveis pecadores, filhos de Adão, mundo caído, vivemos no mundo caído. Nós não temos santidade suficiente para compreender esse texto. Há um obstáculo espiritual. E aí eu preciso compreender, pela obra do próprio Espírito de Deus, eu preciso me aproximar desse livro com reverência, com humildade, com submissão, e deixar que Deus fale comigo por meio das Escrituras. Ok? Há 2 grandes obstáculos, como um livro humano, como um livro divino, principalmente. E aí é uma dica, né? Que já é a primeira regra de interpretação da Bíblia. Eu vou dar algumas regras aqui, pelo menos 7. São várias regras, eu vou dar as 7 principais aqui. Primeira regra para se interpretar a Bíblia.
a iluminação do Espírito Santo de Deus. O mesmo que inspirou Moisés a escrever é o mesmo que pode dar a nós instrução, iluminação para entendermos aquilo que Moisés escreveu. Ok? Essa é a principal regra. Por isso que eu preciso procurar ter uma vida mais santa para poder entender melhor esse livro. E quanto mais eu entendo melhor e leio e bebo dos ensinamentos desse livro, eu passo a ter uma vida mais santa. Ok? Porque Deus vai nos santificando pela palavra, como na oração de Cristo lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A primeira regra de interpretação bíblica é a iluminação do Espírito Santo. Eu vou dar um testemunho aqui. Antes de ser cristão, evangélico, cristão eu já era evangélico, né? Com 17 anos, eu cheguei a ler a Bíblia, que eu me recordo, 2 ou 3 vezes, inteirinha assim. Entendi alguma coisa? Quase nada. Quase nada. As histórias a gente sabe, mas não sabe aplicar para a vida, né? Acho interessante, mas não faz muito sentido. Mas é aquela ideia de ler religiosamente, né? Eu tenho que ler a palavra, é a palavra de Deus e tal, mas você não sabe nada, porque você não tem o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que o Espírito entra, aí eu passei a ler de novo, e eu falo, agora fez sentido, agora eu entendi. É o Espírito Santo que tira a venda dos nossos olhos, ou como diz Efésios 1, dos olhos do coração, ou como diz a carta aos Coríntios, a venda dos olhos para entender aquilo que o inimigo cegou. A nossa mente está cegada pelo inimigo até que Deus tira as vendas dos olhos. Então a primeira regra de interpretar a Bíblia, a iluminação do Espírito de Deus. Por isso a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você tem uma dificuldade, leia vários textos, não um só, para você tirar conclusões, né? Não lê, você tem um assunto lá sobre graça de Deus, eu vou ler só lá em Mateus sobre graça. Por que não ler nos outros evangelhos como o autor falou sobre graça? Por que não procurar no Antigo Testamento todos os textos referentes à graça de Deus, e você vai ter uma visão melhor do assunto. Primeira regra, a iluminação do Espírito de Deus. A segunda regra, preste atenção nas palavras-chave, nas palavras que se repetem muitas vezes no texto. Por exemplo, quando você lê um salmo, preste atenção naquilo que é mais importante no ensinamento dos salmos. E na maioria das vezes são palavras repetidas, são verbos que expressam ações importantes e são nomes de Deus. Eu lembro que certa vez eu peguei uma exegese, um trabalho do hebraico para corrigir, de um dos seminaristas, e era do Salmo 124. E eu falei assim, no meu tempo seminário ele não passaria. Ele seria reprovado pelo reverendo Sebastião. O reverendo Sebastião era cruel demais com a gente, né? Por quê? Por algumas razões, e a principal delas, Salmo 124. O principal ali é o nome do Senhor. Ele não falou do nome do Senhor no Salmo. Perdeu o sentido principal do texto. O nosso socorro vem em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Como assim? O texto está dizendo isso claramente. Eu não vou falar do nome do Senhor. Palavra-chave do Salmo 124, o nome do Senhor e assim por diante, né? Então, as palavras-chave são importantes. Preste atenção quando você estiver estudando o texto. Anote, né? Veja lá as comparações e tudo mais. Uma terceira regra para interpretar a Bíblia: descubra qual o gênero literário da passagem. Há textos que são normativos, normas claras. 10 mandamentos: não matarás. Não é para matar e pronto, acabou, certo? É norma, não é para fazer, está claro ali no texto. Há textos que são literaturas de sabedoria, que são princípios para nos dar sabedoria. Por exemplo, Provérbios tem vários princípios de como educar os nossos filhos, mas Provérbios é literatura de sabedoria, não é promessa. Que aí você pega Provérbios 22:6, está escrito lá: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dela. E aí o seu filho se desvia, e você fala que Deus mentiu, Deus não cumpriu sua palavra, Deus prometeu e não cumpriu. Errou na interpretação. Não é promessa, é literatura de sabedoria, é princípio. Deus quer que você eduque seu filho assim. A salvação pertence a Deus, Ele aplica a hora que Ele quiser, para quem Ele quiser. Então dependa de Deus em oração se o seu filho conhece a palavra e se afastou do caminho do Senhor. Porque o falar ao coração é a obra do Espírito Santo de Deus, unicamente dele. A salvação é obra específica, especial, somente de Deus. Jonas, lá no ventre do peixe, diz isso: a salvação pertence ao Senhor.
Não pertence a ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe e a ninguém. Então, literatura de sabedoria, literatura que dá sabedoria para a gente agir. Tá? Profecia. Profecia tem uma característica interessante. Ela fala para o momento do texto, ou seja, a profecia de Abacuque falou para Abacuque naquela hora, para o povo que viveu ali naquele momento, mas é profecia, fala também para frente, nunca para trás, tá? Profecia aponta para o momento da escrita para frente. Diferente de Apocalipse. Apocalipse é literatura apocalíptica. Eu estava falando esses dias com uma pessoa que ela disse assim: fulano de tal está falando que no Apocalipse tem lá a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia, e tem não sei o quê. Então eu falei: é mesmo? Tem isso aí? Porque tem lá sobre o final dos tempos. Eu falei: deixa eu te dar uma informação. Boa parte do livro do Apocalipse aponta para aquilo que já passou. Antigo Testamento ou a vida de Cristo, o ministério de Cristo aqui na terra. Não fala do fim dos tempos. Aí eu falei: como assim? As pessoas se aproximam de Apocalipse de maneira errada. Apocalipse é literatura apocalíptica, não é profecia, não aponta para frente, aponta também para frente, contém profecia em Apocalipse, mas apocalíptica fala de coisas passadas, coisas do momento da escrita e coisas do futuro. Profecia não, só coisas do momento da escrita e coisas lá do futuro. Vou dar um exemplo. Capítulo 7 de Isaías, o rei Acaz não crê em Deus. Ele prefere acreditar no socorro das nações. O profeta Isaías chega para o rei Acaz e diz assim: porque você não crê em Deus, vai ter um sinal. Vai nascer o menino de uma virgem, que vai ser um sinal para você passar a crer no Senhor. Não adiantou nada porque ele também não creu, né? Mas aquele menino nasceu no tempo de Isaías. E alguns estudiosos acreditam que é o próprio filho de Isaías que nasceu. Era o sinal para Acaz. Só que aquele menino estava apontando para um outro menino que nasceria 700 anos depois. Quem é esse menino? Que nasceria de uma virgem? Cristo. Então olha só, profecia fala para o momento da escrita e fala para algo especial lá no futuro. Visão de Isaías, a palavra hebraica visão é profecia. Então você precisa descobrir qual é o livro que você tem em mãos. É profecia, é sabedoria, são normas, né? É texto narrativo, descritivo. Porque aí você pode querer justificar seus erros, né? Você pega lá a narrativa do adultério de Davi, e você fala: tá vendo? Qual o problema de eu fazer as coisas erradas da vida? Davi também pecou, está na Bíblia. Mas está na Bíblia como uma narrativa, justamente para mostrar que se nós pecarmos, nós seremos tão disciplinados como Davi foi. Você está disposto a pagar o preço que Davi pagou pelo adultério dele? Basta só ler Salmo 32, Salmo 51, para ver o quanto foi um prejuízo tremendo que ele fez. Se ele soubesse o que aconteceria na vida dele, na família dele, ele jamais faria o que fez. Basta ler o que aconteceu na família dele, a briga entre os filhos, a morte dos seus filhos, por culpa do seu próprio pecado. Então, não zombe de Deus, não pegue os textos como motivo para você fazer as coisas erradas. Não, narrativa, ela tem um dado importante, que a gente precisa depender do Senhor. As narrativas, as histórias, as narrativas dos milagres. Está na Bíblia que que Jesus curou o cego Bartimeu e outros cegos. Então, se eu tenho um problema de cegueira, Deus tem que me curar. Os milagres não estão ali para dizer que Deus tem que fazer na sua vida, e sim para dizer que nós temos um Deus de todo poder e que tudo é para a glória dele. Mas não que ele vai fazer, ele não é obrigado a fazer o milagre na sua vida. Tá? Cuidado com a sua interpretação. Parábolas, ensinamentos tirados das coisas diversas do dia a dia, alegorias e tantos outros tipos de gênero literário que está registrado nas Escrituras. Então preste atenção nisso. Descubra qual o gênero literário da passagem que você está estudando. Por exemplo, no texto em pregação de hoje, Abacuque contém 2 gêneros literários. O primeiro deles, profecia. O segundo, poesia. O cântico de Abacuque, certo? O cântico em forma de lamento, de lamentação de Abacuque. Então você tem 2 tipos literários ali para trabalhar, para estudar em Abacuque. E assim a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia conforme o gênero literário. Isso não é só com a Bíblia, tá? Qualquer livro, principalmente livros antigos, quando você vai interpretar, você precisa de regras importantes, e essa é uma das principais. Qual o gênero literário dessa passagem?
Uma quarta regra: interprete à luz do contexto histórico e cultural. Por quê? Porque a cultura, os usos e costumes daquela época já não mais existem. Eu já dei alguns exemplos aqui, vou repetir. 1 Coríntios 11 fala que é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo, lembram disso? Quando você estuda a cultura de Corinto, tem dois problemas ali. Um movimento feminista crescendo entre os gregos, onde as mulheres não mais queriam respeitar seus maridos, queriam tomar a dianteira na própria igreja, né? Fazer o que bem entendia, sem seguir a direção dos líderes da igreja e de pessoas ao redor. Um movimento feminista crescendo. E um outro problema ainda pior: 7.000 prostitutas morando em Corinto com cabelos curtos. Imagina, mulher com cabelo curto em Corinto. Por isso que Paulo, ao terminar, antes de falar sobre a ceia ali em 1 Coríntios 11, ele diz assim: olha, este não é o costume das igrejas de Deus. Em outras palavras, aqui em Corinto, mulher não pode cortar cabelo. É vergonhoso. Então existiam tradições judaicas nesse sentido? Sim, mas o texto não é normativo. O texto não está dizendo que a mulher não pode cortar cabelo, como alguns movimentos hoje, de maneira errada, interpretaram e proibiram mulheres de cortar os seus cabelos. Aliás, tem teologia de tudo, teologia do bigode, de barba. Quem tem barba e bigode não vai para o céu, né? Tem um monte de teologia esquisita aí acontecendo no nosso tempo, por falta de conhecimento cultural, contexto histórico e cultural. A gente precisa prestar atenção nisso, tá? Poderíamos dar outros exemplos, mas não dá tempo. Então, interprete à luz o seu contexto. Nós chamamos de estudo histórico gramatical, tá? Você estuda a história, estuda a gramática, mas com responsabilidade aí para conhecer os detalhes de tudo isso. Um quinto ponto, ou uma quinta regra de interpretar a Bíblia: interprete à luz do contexto de toda a Bíblia, não apenas de um verso. Aliás, quando você tem um versículo, você não consegue fechar o assunto. É um verso só que fala de um assunto específico, né? Eu preciso de outros textos para fechar um assunto. Eu queria que você abrisse comigo em Apocalipse 7, por exemplo. Se você isolar texto, você vai fazer uma tremenda confusão. Apocalipse capítulo 7. Vamos lá. Olha só, o que diz o verso 4 aí? Apocalipse 7, 4. Diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí tem um movimento dizendo assim: são 144.000 que serão salvos, apenas esses. Irmãos, 144.000, Apocalipse tem os números simbólicos para os judeus, e aí você estudando todo um contexto judaico, você vai compreender 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, vezes o número de plenitude, que é vezes 1.000, dá 144.000. Em outras palavras, os salvos do Antigo Testamento, os salvos do Novo Testamento, todos esses estarão ali diante do Cordeiro, lavados com vestes, né, purificadas pelo sangue de Cristo. Ou seja, se você pegar só o verso 4, você vai falar, são 144.000. Vê o verso 9 aí, o que está escrito? Não isole o texto, não isola só um versículo, pega todo o texto, né? O contexto todo. Olha só o verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Precisa falar mais alguma coisa? Não são só 144.000. Multidão que não dá para enumerar. De todas as nações, de tribos, povos, línguas e tal. Então, cuidado em isolar textos. Foi isso que Satanás fez, lembram disso? Satanás isolou textos da Bíblia para tentar Cristo. Aí Cristo fazia o quê? Com a própria Bíblia, mas também está escrito. Cuidado, não é? É uma das grandes e principais regras. Não isole os textos. Se você isolar, você vai fazer qualquer tipo de confusão. Aliás, todas as seitas partem da onde? Da Bíblia, com textos isolados. Todas as seitas, até o satanismo, pegam a Bíblia, mas isolam textos. Todas, nenhuma outra seita parte de outro livro a não ser da Bíblia, com uma má interpretação e com textos picotados, isolados, para aquilo que eles querem fazer, né? Para aquilo que eles gostam de fazer. Então, olha só, outros detalhes aqui. A guarda do sábado. Aí você fala assim, não, no Antigo Testamento está dizendo que tem que guardar o sábado, certo?
Se você pegar os livros da lei lá em Levítico, vai dizer que os dias mais sagrados de qualquer cerimonial judaico eram 3 dias: o sábado, certo? O primeiro dia da semana e o 8º dia da semana. Primeiro e 8º, refere-se a qual dia? Pensa bem, o sábado é o 7º dia, certo? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Qual é o 8º dia da semana? Depois do sábado? Domingo. Ou seja, Levítico já está apontando os dias mais importantes: o sábado, o dia do Senhor, dia do descanso, mas há também o primeiro dia, que é o domingo, o 8º dia, que é o domingo. O dia mais importante da festa do tabernáculo, João 7, o 8º dia. Aí eu queria que você abrisse comigo agora Mateus 11. Mateus 11, abre aí Mateus, primeiro Mateus 12, vai, vamos ver. Mateus 12. O que diz Mateus capítulo 12? Olha só para o texto. E tem um título aí, né, que diz assim, ó: Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram: eis, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus disse: não leste o que fez Davi quando seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quer e não holocaustos, não teríeis condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Só aqui nesse trecho ele destrói 2 colunas do judaísmo, o templo e o sábado, dizendo: está aqui quem é maior do que o templo, está aqui quem é maior do que o sábado. São 5 colunas que Mateus vai tratar, as 2 são caídas aqui, né? Só que olha só, Jesus está falando do sábado, Mateus registrou aqui. Por que Mateus registrou aqui? Ele não podia ter registrado lá no capítulo 20? Não, tinha que ser aqui. Os irmãos sabem o que significa sábado? Descanso, sabá, descanso. O que está escrito um pouquinho antes, Mateus 11, 28? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é o descanso? Quem é o sábado? Cristo. O nosso descanso está em Cristo. Portanto, independe se você vai guardar o sábado, ou até mesmo o domingo, ou até a segunda, depende do seu trabalho, né? Se você tem condições de guardar o domingo, por que a igreja passou a guardar o domingo? O dia mais importante, o dia da ressurreição. Mas o nosso descanso não é um dia da semana específica. Nosso descanso está em Cristo. Se eu tenho Cristo, eu estou descansado totalmente, né? Ele é quem me sustenta e tudo mais. Então, interprete à luz do contexto de toda a Bíblia. Não pegue apenas um trecho, mas pegue toda a Bíblia para você ter uma visão mais abrangente. Uma sexta regra: utilize instrumentos para ajudar a interpretar. Dicionários. Eu vou falar sobre graça. O que é graça? Pega lá um dicionário bíblico, né? Para você entender o que é graça. Ou as bíblias de estudo, tem tudo isso que é muito mais fácil. Chave bíblica, onde aparece a expressão graça em toda a Bíblia. As traduções são importantes. Não fica só com uma tradução. Nós usamos aqui a revista e atualizada da nossa igreja, mas quando você está preparando um estudo, compare as traduções. Eu lembro que lá em exegese com o Dr. Augusto Nicodemos, antes da gente interpretar o texto do grego diretamente, nós tínhamos um exercício para ver as traduções. Ele pegava até a tradução holandesa, né? Ele é casado com uma holandesa, então aí ele pegava a tradução holandesa, a tradução italiana, a tradução espanhola, algumas traduções inglesas, as traduções do português, da nova linguagem de hoje. Não tinha NVI na época. Mas hoje você tem a NVI, a NVT, você tem várias traduções. Traduções são interpretações. Então, se você quer, por exemplo, uma visão mais literal do texto, pega a antiga corrigida. Lembram da corrigida? Se você tem, guarda. Bom, hoje tem no celular também, é fácil. A corrigida te dá a ideia da palavra no seu original, coisa que as outras não trazem muito essa ideia. Tá? Então, é difícil a linguagem? Mas você tem uma ideia melhor do texto quando você vai para a corrigida. Tá? Então, use as várias traduções para você ter uma ideia melhor do texto, para interpretar melhor. Então, utilize instrumentos, dicionário, chave bíblica e outras traduções da palavra. E o princípio prático das Escrituras. O que a passagem ensinou
para nós, aliás, o que a passagem ensinou, primeiro, para aquela época, tá? Qual o ensino da passagem para aquela época e o que ela tem para nos ensinar hoje ou para todas as épocas, ok? O ensino atual não pode contradizer o daquela época. O exemplo clássico que eu gosto de dar, a marca da besta. Quanta confusão, né, irmãos? Tem pessoas falando assim, marca da besta, Apocalipse 13. A marca da besta estará onde lá, que diz o texto? Na mão e na fronte, certo? Aí as pessoas falam assim, deve ser um chip que vai ser colocado na mão da pessoa ou na cabeça da pessoa. Pensa um pouquinho, João poderia entender alguma coisa sobre chip? Código de barra, é um código de barra para poder comprar e vender, está lá um texto escrito, e inventaram o código de barra. João poderia entender, e o povo de Deus ali, faria sentido algum código de barras naquele tempo? Claro que não, então não é isso que o texto está dizendo. Como é que você interpreta Apocalipse olhando para o passado, olhando para as escrituras do passado? Deuteronômio 6 vai falar que o povo de Deus ama a palavra de Deus, deve inculcar no seu filho a palavra de Deus, e essa palavra tem que estar nas suas mãos, na sua fronte e nos umbrais da sua porta. Lembram disso? Ah, então existe uma marca do crente. Qual é a marca do crente? A palavra de Deus, que tem que estar na nossa mão, em tudo aquilo que a gente faz, no nosso jeito de pensar, na nossa fronte, na nossa casa, na nossa família, nos umbrais da porta. Existe uma marca de todo crente, aquele que ama e pensa conforme as Escrituras. Então, consequentemente, existe a marca da besta, daquele que age e pensa conforme Satanás. Tem nada a ver com o código de barras, mas as pessoas precisam entender. Os princípios práticos não podem ir contrários ao princípio daquele momento. Tem que fazer sentido primeiro. A pergunta que você tem que fazer para o texto é: o que esse texto ensinou naquele tempo? O que Apocalipse ensinou para o povo lá com João? Aí você vai estudar a perseguição por Domiciano, um dos piores imperadores romanos, só não mais pior do que Nero, não é? Então o Apocalipse é escrito para encorajar a igreja. Vencerão todos aqueles que estão com o Cordeiro. É o tema do Apocalipse. Não é para falar da volta de Jesus simplesmente. Fala também, mas não é simplesmente para falar, e sim o ensino principal é esse. Então são as regras de interpretação bíblica. E aí eu vou fechar aqui com por que ler a Bíblia. Não vai dar tempo de entrar em criação, eu falo sobre criação na próxima semana. Mas vamos fechar aqui. E aí eu passo para vocês falarem, perguntarem. Por que nós podemos crer na Bíblia? 4 razões bem rápidas aqui. Primeiro, por causa da sua unidade na diversidade. Os textos que foram escritos cerca de 1.600 anos, mais ou menos, de Moisés até o Novo Testamento, né? Até o apóstolo João, até Apocalipse, cerca de 1.600 anos. Ok? Escrito por cerca de 36 a 40 autores diferentes, escrito em lugares, em culturas, em ocasiões diferentes. Apesar de tudo isso, não há contrariedade entre os textos. Isso é só por um milagre. É algo realmente sobrenatural. Só tem um autor, o Espírito Santo. O mesmo que estava com Moisés foi o mesmo que estava lá com Paulo. O mesmo que estava, né, com Marcos a escrever o Evangelho é o mesmo que estava lá com Daniel. Eles não se contradizem. É um livro que não tem nenhuma contradição. Pode ter aparente contradição, hein? Cuidado com as aparentes contradições. E aí você pega assim, não, porque os evangelhos mostram os erros, né? Por exemplo, um evangelista fala que Jesus saiu de Jericó para curar o cego Bartimeu, o outro evangelista fala que Jesus entrou em Jericó. Já está errado. Aí você vai estudar a história e a geografia do local. Existiam 2 Jericós, uma em ruínas e outra a Jericó dos palácios dos sacerdotes. Ou seja, Bartimeu está exatamente entre uma Jericó e outra. Jesus sai de uma e entra em outra. Não tem erro algum, né? Há aparentes erros, mas não tem erros. A Bíblia se completa e tem uma harmonia perfeita. Há uma unidade na diversidade. Aliás, o que acontece nos livros da Bíblia deveria acontecer na vida da igreja. Comunhão, unidade, harmonia. É a mesma ideia. Não há contradições. Pensam a mesma coisa. Lembra a melhor definição de comunhão para mim? Está lá em Filipenses. É pensar a mesma coisa. Todos os escritores pensaram a mesma coisa, escrevendo com seus jeitões.
Você pega, por exemplo, os escritos de Paulo, ele é carregado de detalhes impressionantes. Paulo era versado em línguas, um poliglota, falava várias línguas. Paulo era um acadêmico. Paulo estudou com o melhor doutor da sua época, Gamaliel. Mas Pedro, um iletrado, um pescador, escreveu do seu jeitão, sem cometer erro algum. Tanto um quanto o outro nos abençoa, porque é a palavra de Deus. É impressionante como Deus usou pessoas diversas, usando o jeitão de cada um, mas Deus fala a sua palavra através dessas pessoas. Então, por que eu devo crer na Bíblia? Por causa da sua unidade na diversidade. Uma segunda razão, pelo cumprimento das suas profecias. As promessas e profecias se cumprem. Por exemplo, há várias profecias sobre Cristo, todas elas se cumpriram. Os estudiosos chegam a dizer que há na Bíblia cerca de 2.000 profecias do Messias, todas cumpridas em Cristo. Cabalmente Cristo cumpriu cada uma dessas profecias. A Bíblia, por exemplo, profetiza a queda das nações. Profetizou a queda do reino de Judá, o livro de Abacuque. Profetizou a queda do reino do norte de Israel pelos assírios. Profetizou a queda da Babilônia. Aliás, o livro de Daniel, por exemplo, que nós estudamos recentemente, profetiza a queda dos caldeus, dos medo-persas, dos gregos e dos romanos. A Bíblia é um livro que cumpre a sua palavra, livro que tem conteúdo profético que cumpre a sua palavra. Profecia sobre o caos moral e social dos nossos dias. Jesus disse o quê? Que nos últimos tempos o amor esfriaria. Toda essa confusão instaurada aí no nosso tempo. A Bíblia diz o que lá através de Paulo? Aquele que quiser viver piedosamente serão perseguidos. Alguma surpresa? Se a perseguição começar aqui no Brasil, em vários lugares já tem, mas alguma surpresa? Tem como impedir? Não tem. Se Deus quiser mandar, vai ter que passar e pronto. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, a questão é, a palavra de Deus se cumpre. Eu posso crer nela porque ela realmente se cumpre. Terceira razão, pela transformação que ela opera na vida das pessoas. Olha só, toda a Europa foi transformada pelo quê? Pela política, pela economia, pelo direito? Não, pela reforma protestante, pela palavra de Deus. Toda a Europa, ou quase toda a Europa, alguns países ainda conseguiram não permitir a entrada da reforma, mas no século XVI, toda a Europa foi impactada pelo Evangelho do Senhor. A palavra funciona. Os movimentos que vieram depois, o puritanismo inglês, impactou não só a Inglaterra, como os Estados Unidos. E os Estados Unidos surge nesse contexto da palavra poderosa de Deus. Poderíamos pensar nos grandes reavivamentos, primeiro, segundo grande reavivamento. Sempre pessoas e países são impactados pela palavra de Deus. E aí já dou a dica, tá? Maldito o homem que confia no homem. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte de maneira civil, temos que orar pelas autoridades, pensar bem em quem nós vamos orar, mas não deposita a sua confiança nos governantes, não. O que vai mudar a sua vida, a sua história é a palavra de Deus, independente de quem estiver no poder. E o que Deus espera da igreja é que você seja fiel a Deus e a palavra, independente de quem estiver no poder. Se os evangélicos verdadeiramente vivessem essa palavra, o país seria muito melhor do que está hoje. Independente de quem está no poder. Porque quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Deus, não são os governantes dessa terra. Então a diferença quem faz sempre foi pelas Escrituras. Nunca houve transformação de um país pela cultura, pelas artes, pela ciência, pela tecnologia, pela política, por nada a não ser pelo poderoso Evangelho do Senhor. E há uma outra razão aqui, dentro desse tópico, pela transformação que ela opera na vida das pessoas. A transformação que ela operou na minha e na sua vida. Ou você não foi transformado por essa palavra? A gente já ouviu vários testemunhos assim, você já deve ter ouvido, né? De pessoas falar, não crê na Bíblia não, Bíblia é bobagem. Fala, olha, se é bobagem para você eu não sei, mas para mim ela funcionou. Porque ela mudou minha vida. Um exemplo disso, que a gente já citou algumas vezes, mas vou citar de novo. Chegou um homem lá na ilha de Fiji e começou a zombar dos habitantes da ilha, dizendo, que isso, vocês estão fazendo culto, lendo Bíblia? Vocês são loucos? Lá no meu país, lá na Inglaterra, iluminismo naquele tempo, ninguém mais está querendo saber de Bíblia. Aí o chefe da tribo chamou ele de lado e falou, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui.
Tá vendo aquele negócio ali? Aquilo ali era um forno, sabe o que a gente fazia? A gente queimava as pessoas e comia, nós éramos canibais. Até que alguém chegou e pregou o evangelho para a gente deixou de ser canibal. Você não crê na Bíblia? Você está dizendo que é errado? Não, vou voltar a ser canibal. Você quer? A gente tem que pensar nisso, né? A transformação que ela opera na vida das pessoas. Quarto ponto, e eu termino aqui e deixo vocês falarem. Pelas evidências científicas e arqueológicas, apesar de não ser um livro científico, não foi escrito com um propósito científico, ela não contradiz aquilo que é comprovado na ciência, porque ciência é a criação de Deus, tá? Então, tudo aquilo que a ciência consegue comprovar, não há contradições na Bíblia. E curioso, eu li ontem uma matéria, eu não sabia disso, mas descobriu-se que tem dunas, espécie de dunas, eles chamam de dunas congeladas, lá em Abu Dhabi, no deserto de Abu Dhabi. Só que eles viram que, na verdade, não são dunas congeladas, são fósseis, dunas fossilizadas. E agora eles fecharam aquele ambiente, porque se você tocar, você pode destruir e tal. E segundo os especialistas, pode ser uma das grandes provas do quê? Do dilúvio da Bíblia. Todos os achados arqueológicos e científicos mostram que a Bíblia tem a verdade. Werner Keller, um jornalista incrédulo, resolveu criar uma comissão de arqueólogos e cientistas e sair pelo mundo bíblico, o mundo das terras bíblicas, para dizer que a Bíblia não tem razão. E essa era a proposta. E ele escreveu um livro mais grosso do que esse aqui. Escreveu um calhamaço assim. Qual o nome do livro? E a Bíblia tinha razão. Porque todo lugar que ele ia, pegava o texto, ia lá na natureza, ele via, puxa, olha só, é verdade. Um incrédulo que foi impactado com a razão da Bíblia. A Bíblia sempre vai ter razão. Senão quem está errado somos nós, a nossa forma de compreender a vida e o mundo. Então são várias razões aí para a gente crer na Bíblia e pregar as Escrituras. Eu vou deixar você perguntar e falar. E na próxima semana a gente fala sobre criação, não deu para entrar na criação. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvidas, contribuições, fica à vontade aí. Tem um microfone aí para o Henrique, o diácono Henrique, levar para a gente. Quem anotou, né? Porque é tanta coisa que às vezes a pessoa esquece, não anota e não lembra mais. Olha lá, olha. À vontade. O pastor... Bom dia, gente. Você falou a respeito da natureza, né? E no próprio texto do Salmo 19, no verso 6, fala que o céu percorre de um lado para o outro, né? E eu já ouvi pessoas argumentando que a Bíblia tem um erro ali, porque hoje a gente entende que a Terra é redonda, tem toda essa questão científica, e que não é o Sol que se movimenta, e sim a Terra. E o que você explicou hoje, acho que é essencial para a gente conseguir discutir essas questões para as pessoas que nos colocam contra a parede, né? Porque naquela época ele não tinha noção científica, ele não sabia interpretar a realidade como a gente consegue hoje, não tinha ferramenta para isso. Então, você acha que é adequado a gente dar essa resposta quando alguém questionar e explicar justamente isso? Não é que o texto está errado, ele explicou no texto aquilo que ele enxergava. E não simplesmente... a proposta não é científica, é simplesmente ele querer explicar como que ele vê o mundo. Você poderia nos ajudar com isso? Realmente é isso. É um assunto que a gente vai falar especificamente na próxima semana, mas é exatamente isso. Os escritores da palavra, eles não podiam... Eles estão instruídos por Deus a escrever daquela forma, porque se eles escrevem com outro jeito, ninguém entende nada. Aliás, já é difícil de entender, da forma como, né, como muitos textos foram colocados. Se é para dar detalhes, e detalhes científicos, inclusive, eles não entenderiam mesmo. Por quê? Existe um detalhe importante. A revelação ela é progressiva. Com o passar do tempo da revelação, eles foram compreendendo um pouco mais as coisas. Tá? Então, Gênesis não tem tanta informação quanto tem lá em Apocalipse, ou até Apocalipse. Deus foi se revelando progressivamente.
sem o propósito de ciência. Não é um propósito científico de escrita, tá? Nós vamos ver isso no relato bíblico da criação na próxima semana. Mas é justamente essa questão. Ele escreveu da forma como as pessoas entendiam, que as pessoas olhavam, visualizavam. Aliás, se você pegar no texto, ele dá alguns exemplos culturais ali. Ele diz assim, é como o noivo que sai dos seus aposentos, principia de uma extremidade da outra. Sabe como é que o noivo saiu do aposento? Como é que era o casamento judaico? 7 dias de casamento. Certo? No 7º dia, eles iam para uma cabana, todo mundo ali, tá? Tá em festa, 7 dias de festa. No 7º dia, o noivo entrava com a sua esposa, sua noiva, dentro da cabana, e ele só saía dali depois de consumado o casamento, com a relação sexual ali consumada. E como é que as pessoas sabiam se esse casamento foi consumado ou não? Ele saía dando gritos de alegria e todo mundo ia atrás festejando porque foi consumado o casamento. Ele pega essa cena e diz assim, assim como o noivo sai dos seus aposentos, é impossível não ver a glória de Deus na criação. Né? Então, na verdade, ele fala de maneira como o povo compreendia. Se ele fosse dar detalhes, né, jamais as pessoas realmente entenderiam. Tá? Então, essa é a ênfase. Alguma outra questão? Que querem perguntar, contribuir? Pode falar. É só chegando aí o microfone, só um minutinho. Bom dia. A minha dúvida é sobre a confecção da Bíblia em si, né? Você falou os profetas e tal, o pessoal que viveu lá. Como é que foi essa organização? Assim, vamos juntar esses livros, vamos fazer essa biblioteca. Okay. Essa biblioteca acaba em Apocalipse, acaba ali com João. Hoje a gente não tem mais, né? Porque as pessoas as pessoas que não acreditam, vêm perguntar isso para a gente de uma forma bem simplista e muitas a gente não consegue responder. Por que a Bíblia acabou? Por que a gente não tem volume 2 e 3, por exemplo? Ok, legal, ótima pergunta. Primeiro, antes de falar das escolhas dos livros, só o material escrito, né? Os primeiros livros escritos em papiro, que era uma árvore egípcia, só que ela se estragava logo. Então tinha que o escriba, um profissional da época, ele fazia várias cópias, iam guardando em vaso de barro. Em alguns lugares, como o deserto, não tem problema de umidade, o papiro durava mais tempo, como os pergaminhos do Mar Morto e coisas assim. Então, as primeiras versões da Bíblia, escritas em papiro, começava a querer estragar, fazia uma nova cópia, e outra cópia e tudo mais. Quando surgem os pergaminhos, por que surgem os pergaminhos lá da cidade de Pérgamo? Porque Alexandria, no Egito, é a principal biblioteca. E Pérgamo quer fazer uma biblioteca maior. Aí os egípcios cancelam a venda de papiro para Pérgamo e para outras regiões, porque eles não querem perder o ponto da melhor biblioteca de Alexandria. Aí os de Pérgamo pensam, nós temos que fazer alguma coisa para substituir. Inventaram o pergaminho de couro de animais. Aquele rolo com couro de animais. Durava muito mais tempo. Era muito mais caro do que o papiro, mas durava muito mais tempo as cópias. Né? Passaram a fazer cópias bíblicas em pergaminho. Isso era mais coisas mais atuais aqui, já perto do Novo Testamento. Como é que os livros foram escolhidos como a gente chama de canônico? Cânon é cana de medir, régua de medir, né? Os livros canônicos, livros que são realmente inspirados. O Antigo Testamento estava fácil, porque é o judeu que havia sido escolhido por Deus para guardar esses livros, para ter esses livros como livros inspirados. Então, o Antigo Testamento, como nós temos, é exatamente a Bíblia hebraica. Sem acrescentar, sem tirar. Por que a gente pode confiar que os judeus fizeram direito? Porque Jesus cita o tempo todo o Antigo Testamento, porque os apóstolos, todo o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. Então nós temos segurança clara no Antigo Testamento pelo próprio Cristo e os apóstolos. Tá? Os do Novo Testamento foi mais complicado, porque eles ainda estavam escrevendo. Tá? Possivelmente o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito deve ter sido o Evangelho de Marcos, seguido depois pelos demais evangelistas, mas eles estavam escrevendo. E aí, enquanto os apóstolos estão vivos, eles tinham como dizer quais eram os livros que tinham autoridade normativa, era cânon, inspiração de Deus, e quais não eram. E com o passar dos séculos, Deus foi usando os concílios das igrejas para fazer todo um estudo de qual livro seria bíblico ou não. E quais eram as perguntas principais? Esse livro tem, por exemplo, contradições? Então eles estudavam os livros e falavam, esse livro tem contradições. Esse livro tem autoridade bíblica? Se você pega, por exemplo, os livros de Macabeus, os livros apócrifos lá de Macabeus, ele pede perdão se ele escreveu alguma coisa errada. Você fala, como assim?
né? Então não tem inspiração divina. Se esse livro foi ligado, quem escreveu o livro tem que ser um apóstolo ou alguém ligado ao apóstolo, senão não era aceito como canônico, tá? Então há todo um estudo de saber, por exemplo, a gente não sabe quem escreveu Hebreus, não sabemos quem escreveu Hebreus. Pode ser Paulo? Pode, mas acredita-se até que nem que seja Paulo, mas possivelmente Barnabé, ou alguém que esteve ali com ele em missão. Falaram até de Áquila, mas não pode ser mulher, porque as expressões usadas nos pronomes gregos ali não é feminino, então não pode ser uma mulher, tem que ser um homem. Alguém ligado a Paulo. Marcos não era apóstolo, mas ele trabalhou com Pedro, ele bebeu de Pedro. O evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, ele que copiou aquelas ideias de Pedro. Então sempre alguém ligado ao apostolado. Portanto, de acordo com o passar do tempo, a igreja foi selecionando. Esses livros, sim, têm base. Tá? Por exemplo, Lutero, ele tinha uma dificuldade de aceitar Tiago. O irmão de Jesus escreveu Tiago. Não é o Tiago apóstolo, Tiago é o irmão de Jesus. Mas ele tinha uma tremenda dificuldade para aceitar Tiago. Por quê? Porque ele tinha defendido, de acordo com Romanos, né, a justificação pela fé. E aí vem Tiago e fala assim, a fé sem obras é morta. E aí Lutero ficou estudando e falou, mas será mesmo que Tiago é canônico e tal? Até que ele realmente reconheceu, depois de um tempo, não, o que Tiago está dizendo é que as obras vêm depois da fé. Nós somos salvos para fazer boas obras, mas ela não dá salvação. Então houve todo um estudo no decorrer dos anos, principalmente lá nos primeiros séculos, com os concílios da igreja, para reconhecer qual livro é canônico e qual não é. Tem vários livros do Novo Testamento que são conhecidos como apócrifos. Tem o Evangelho de Barnabé, tem um monte de livro, porque tem um monte de coisa errada, né? Tem um monte de coisa estranha. Tá? Legal. Certo? Mas há todo um processo de construção da Bíblia. Quem quer ler um bom livro sobre isso é de Wilson Parocchi, ou Parocchi, Crítica Textual do Novo Testamento. Ele vai mostrar direitinho. Aliás, um livro melhor ainda, que é de um autor, de um professor lá do seminário, reverendo Erbstein, Inerrância e Interpretação das Escrituras. Ele vai até a chegada dos primeiros missionários aqui, James Fletcher, Derek Kidner, trazendo as primeiras Bíblias aqui no Brasil, né? Como construiu-se a Bíblia, o cânon da Bíblia. É bem interessante esse livro. Alguma outra questão? Perguntas, contribuições? Vai lá, Guilherme. O cânon foi fechado antes da Igreja Católica ou depois? Antes ou depois? O cânon? O cânon bíblico, ele na foi verdade, fechado antes ou depois? Então, aí a gente entra numa questão histórica, né? Boa parte dos teólogos e historiadores entendem que a Igreja Católica ela é mais recente do que a Igreja evangélica. A Igreja Evangélica Protestante ela vem em 1517. O Concílio de Trento, eu não me recordo agora a data, mas é 1600, depois dessa data. Por quê? Porque você tem a igreja cristã, a igreja fundada por Cristo, ok? Que não é a católica apostólica romana, é a igreja cristã, que se desvia do caminho do Senhor. O catolicismo como tem hoje, estruturado como tem hoje, eles foram dar uma resposta à reforma, chamado de contra-reforma. Então fizeram um concílio de Trento, onde eles negaram tudo aquilo que Lutero tinha defendido, e aí eles passam a fazer uma confissão de fé específica deles. Tá? Então a igreja cristã, por isso que o nosso credo, algumas pessoas falam assim, o credo apostólico é coisa de missa, eu era da missa, né? eu participava de missa e tal, não é evangélico. Claro que é. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é corretíssimo, é o nosso credo, está na Bíblia. A Bíblia, eu não estou com a Bíblia da Igreja Presbiteriana, mas lá no final da Bíblia da Igreja Presbiteriana tem o Novo Cântico Inário e tem o credo apostólico, que é o credo cristão. Havia só uma igreja, a igreja cristã, deixada por Cristo. Com o passar do tempo, esses líderes acharam dono da igreja e fizeram um monte de bobagem e se afastaram do caminho do Senhor, da palavra. A reforma é uma volta às Escrituras. Quando eles falaram, vamos voltar ao ensinamento puro das Escrituras, a igreja quis romper, né, e falou, não, nós não queremos, e aí eles fizeram o Concílio de Trento para negar tudo aquilo que os reformadores haviam começado. Ok? Alguma outra questão? Podemos terminar, então? O nosso tempo já estourou, né?
Na próxima semana será ainda mais polêmico, porque vamos falar de criação, envolve o tema evolução, né? Criação e evolução. A gente vai falar sobre a criação da Bíblia, como a palavra de Deus mostra, né? A narrativa da criação e qual a implicação disso para nós. Por que é importante estudar? É muito prático a criação, tá? E é o que a gente vai ver na próxima semana, ok?